Êxodo capítulo 14, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 14 narra uma das histórias mais famosas da Bíblia, e eu vou ler a partir do verso 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo de Israel fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração do rei de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram o acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí a Bíblia diz no verso 11 e no verso 12, que depois que clamaram ao Senhor, o povo de Israel reclama, murmura. No verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Tão importante quanto o Senhor lutar por você é você ficar calmo. Tão importante quanto o Senhor que está guerreando as suas batalhas é você se acalmar. Amém? Verso 15: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. E você levante o seu bordão e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Eis que vou, verso 17, endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todos o seu exército, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Diga com toda a força do teu coração comigo: glória a Deus, pela palavra de Deus. Irmãos, como a gente sabe, o livro de Êxodo, e a palavra Êxodo quer dizer saída, o livro de Êxodo narra a saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos ou 440 anos de escravidão. Depois de passar por, na Bíblia, 40 anos simboliza uma geração. Portanto, depois de 10 gerações, na qual o povo de Israel estava debaixo do jugo do Egito, desses 430 anos, 400, a Bíblia diz que eles ficaram debaixo de escravidão, construindo cidades para o povo do Egito, e cada vez mais sofrendo aquela opressão que os governantes egípcios traziam sobre eles. Depois desse tempo, o povo de Israel, mesmo não se identificando mais com aquilo que aconteceu no passado, a Bíblia diz que José mesmo, o que foi o vizir, o primeiro-ministro, o governante do Egito, já era esquecido pelo povo do Egito, já era de alguma forma até esquecido pelo povo de Israel. A Bíblia dá a entender. Mesmo assim, o povo clama a Deus, e Deus escuta o clamor do povo e envia Moisés para libertá-lo.
Moisés, aquele homem que cresceu durante 40 anos, vivendo como um príncipe do Egito, vivendo como neto de Faraó, depois como parente de um faraó da sua geração. Ele, depois de tentar fazer a libertação do povo de Israel com seu braço, com a sua força humana, matando inclusive um dos egípcios ali que estava oprimindo o povo de Israel, ele recebe uma certa condenação de morte. A Bíblia diz que o rei de Faraó queria matá-lo e ele foge, e vai viver 40 anos entre os midianitas, mais 40 anos entre os midianitas, até que Deus encontra com ele uma sarça ardente e envia ele ao Egito para libertar o povo de Israel. E não foi de uma forma fácil. Deus dificultou a libertação do povo de Israel. Vou repetir para você entender: Deus dificultou a libertação do povo de Israel. A Bíblia deixa isso claro, mostra isso com muita clareza. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó, quanto mais era confrontado por Moisés e por Arão, mais dificuldade ele impunha para o povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus envia 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos egípcios, na qual não só ele fez essa tragédia no povo do Egito, devido aos seus pecados, devido à sua idolatria, devido até aquilo que eles levavam o povo de Israel a sofrer, mas Deus também trouxe diferenciação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Enquanto o povo do Egito sofria pelo menos 6 das 10 pragas, o povo de Israel não sofria. Quando o povo do Egito sofreu o ataque do anjo destruidor, na qual matou os primogênitos de todo o povo do Egito, o povo de Israel estava com o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, e o destruidor chegar perto das portas das suas casas não entrava, porque o sangue do cordeiro proibia a entrada do espírito destruidor. Depois dessa última praga, Deus determina, ou melhor, Deus libera que Faraó liberasse o povo de Israel. E Faraó chama Moisés de madrugada e diz a ele: vão embora, sumam daqui. O povo do Egito começou a empurrar o povo para fora, e eles pegaram ouro, eles pegaram dinheiro, eles chegavam, batiam na casa e pediam ouro e dinheiro para os egípcios. Os egípcios não davam, falando para eles ir rápido. Eles queriam que eles saíssem rápido dali. Mas quando o povo de Israel já estava de uma certa distância, mais quase 1 milhão de pessoas andando na saída, Deus mudou o coração de Faraó de novo. Faraó olha e fala: que loucura é essa que nós fizemos? Liberamos o povo de Israel, me tragam aí os melhores soldados. A Bíblia diz que ele escolhe 600 carros de guerra. Carros de guerra naquela época eram bicas de guerra, eram literalmente o auge, o ápice bélico daquela época. Ele separa 600 carros de guerra para ir atrás do povo de Israel, para destruir o povo de Israel. O intento aqui de Faraó não era pegar o povo de Israel e trazer de volta. O intento de Faraó era de alguma forma vingar os filhos primogênitos que haviam morrido. Ele estava com ódio, ele estava com raiva, e ele decide destruir o povo de Israel. Mas o verso 8 termina com uma frase que eu quero ministrar sobre nós, é o tema da mensagem hoje. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. O cumprimento das promessas de Deus exigem 2 coisas. O povo de Israel estava indo na direção de Canaã para o cumprimento da promessa de Deus lançada sobre a vida de Abraão, o seu pai, há 430 anos antes, há mais de 400 anos na verdade. Deus tinha dito a Abraão: a terra que você está passando, Gênesis capítulo 13, a terra que você está andando, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre.
A palavra de Deus estava se cumprindo na descendência de Abraão. Aquela descendência que começou com um homem chamado Isaque, agora era 1 milhão de pessoas. E Deus queria cumprir essa promessa na vida deles. Mas o cumprimento da promessa de Deus na vida do povo de Israel exigia algumas coisas. A primeira coisa que se exigia, que eu quero trazer aos irmãos, é que eles precisavam sair do Egito. Eles não podiam ficar no Egito. Egito não é lugar de cumprimento da promessa. É lógico que eu não estou falando do país Egito. É lógico que eu não estou falando do Egito que existe lá no Oriente Médio. Um povo que precisa ser alcançado por Jesus, um povo que precisa de missionários, um povo que precisa de Deus como nós. Eu estou falando de uma simbologia espiritual que a Bíblia traz sobre o Egito. O Egito é um lugar de idolatria, o Egito é um lugar de pecado, o Egito é um lugar de erro, mas sobretudo é um lugar de escravidão. Enquanto o povo de Israel ficasse nesse lugar, a mentalidade deles seria uma mentalidade de erro, de pecado, mas seria uma mentalidade de escravo. Escravo de tudo isso que eu estou colocando, de pecado, de outras coisas mais. E enquanto houvesse essa mentalidade de escravo, as promessas de Deus não se cumpririam, porque eles se limitavam. A libertação não era apenas física, era uma libertação mental, emocional. Deus queria fazer, e Deus faz a obra completa. Não era uma libertação física apenas, era uma libertação mental. Eles tinham que deixar de serem influenciados pelo Egito. O problema é que aonde nós estamos, o problema é onde nós ficamos, as pessoas que nós conversamos e relacionamos, elas nos trazem influência, elas nos influenciam. Preste muita atenção. O lugar onde você convive, o lugar onde você está, o lugar onde você passa a maior parte da sua vida te influencia. As pessoas que conversam com você te influenciam. As pessoas que têm amizade com você te influenciam. E enquanto a influência do Egito estiver sobre a sua vida, não haverá sobre você o cumprimento da promessa. Isso é tão forte que quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fala para ele ao se revelar, quando Deus aparece para ele lá na sarça, ele diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Da mesma forma, Josué, o sucessor de Moisés, quando ele entra na terra de Canaã, e isso está em Josué capítulo 2, quando ele entra na terra de Canaã, que ele tem um encontro com a teofonia de Cristo, ou seja, Jesus se manifestou como príncipe do exército do Deus vivo, que ele fala para ele, que ele tem uma conversa com Josué, e Josué pergunta para ele: você é dos nossos ou contra nós? A primeira coisa que Jesus fala para ele, o príncipe do exército de Deus vivo fala para ele é: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. As sandálias eram uma simbologia do Egito. Sandália foi inventada no Egito. Ele tinha que tirar aquilo que contaminava a vida dele do Egito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Segunda coisa que é necessário para o cumprimento da promessa que a gente vê no texto é ter coragem. Irmãos, Deus nos chamou para sermos um povo de coragem. O povo de Deus, o povo remido e lavado pelo sangue de Cristo Jesus, foi chamado para ter coragem. Paulo diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que temos um alvo definido na frente e vamos na direção desse alvo. O povo saiu marchando corajosamente. Só que a Bíblia diz que quando eles viram o exército de Faraó chegando, e vamos combinar que a visão não deveria ter sido tão bonita mesmo, deveria ser horrorosa. 600 bicas de guerra, mais o exército, mais cavalo, mais vindo na direção, e a turma de Moisés só tinha arado na mão.
As armas mais poderosas que eles tinham talvez eram um foice, cheio de crianças, cheio de mulheres, cheio de animais. Vocês estão comigo? O raciocínio? E veio aquilo lá, eles ficaram com medo. É lógico que eles ficaram com medo, nós ficaríamos com medo. É lógico que eles ficaram com medo, nós ficaríamos com medo. A coragem não é ausência de medo. E eu vou além, porque a gente, para sair, eu estou tentando resumir a mensagem, a gente, para tomar posse das promessas de Deus, nós precisamos ter, além de coragem e saída do Egito, a gente precisa ter fé e confiar na promessa de Deus. Mas a fé não é ausência de dúvida. Coragem não é ausência de medo. A fé, eu vou usar um termo aqui mais contemporâneo, a fé é atropelar a dúvida. A fé é atropelar a dúvida, é passar por cima da dúvida, mesmo que ela esteja batendo no meu coração. A coragem é passar por cima, é atropelar o medo. Eu vou além, é usar o medo até, porque às vezes o medo até nos protege de algumas decisões errôneas que a gente pode tomar. O povo de Israel olhou para aquele exército vindo e teve medo. E pelas palavras que ele fala para Moisés no verso 11 e no verso 12, talvez uma dúvida bateu no coração deles, talvez não, o texto deixa claro. É dizer assim: eu confio em você, Deus, mas eu estou preocupado. Eu confio no Senhor, mas estou acordado às 2 horas da manhã aqui. Eu estou orando e profetizando, mas estou suando frio também. Eu estou declarando os textos da Bíblia, mas lá no fundo eu estou, meu Deus, tem misericórdia de mim. Vocês estão entendendo? Eu estou chorando, mas estou acreditando que as coisas podem mudar. Mas isso aqui é importante, você ter isso na sua cabeça, porque a fé não é ausência de dúvida. A fé, Hebreus 11, verso 1, definição de fé bíblica, é a certeza das coisas que se esperam. Pô, se é a certeza das coisas que se esperam, e aí na segunda frase tem mais detalhe ainda, é a convicção daquilo que eu não estou vendo. Se eu não estou vendo, e se eu estou colocando a minha esperança, é claro que vai ter dúvida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque a fé, ela não é ausência de dúvida, ela atropela a dúvida. Mas aí vem um ingrediente muito importante na fala de Moisés. Eles tinham um guia, eles tinham um homem de Deus, eles tinham uma representação da igreja, eles tinham alguém que ia trazer a legislação para eles, ou seja, ia trazer a palavra de Deus para eles. Ele tinha alguém que ia ministrar o coração deles, e aquilo seria como uma bomba. Não é à toa que Jesus fala que, um texto que eu amo, Atos 1 verso 8, e é engraçado que Jesus dá essa resposta num momento muito interessante, porque no verso 7, os discípulos de Jesus, 6 e 7, estavam discutindo com ele qual seria a teologia mais correta sobre a volta de Jesus. Ele estava perguntando: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar tudo isso? É agora que o Senhor vai restaurar todos os reinos? Jesus fala para ele: não vos compete, no verso 7, não vos compete saber a hora e tempo que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, para de fazer essas discussões bobas, teológicas, acadêmicas. E aí no verso 8 ele diz: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha, porque o que Ele quer que a gente tenha, qual a obrigação da igreja é receber poder e ser testemunha, receber poder e ser testemunha. Mas por que eu estou falando isso? Porque no texto original grego, Lucas usa a expressão dunamis, que é uma explosão, que é uma bomba, é a palavra que origina dinamite. A fala de Moisés cai como uma bomba no coração do povo de Israel. E na vida nossa, diante de todas essas circunstâncias, diante de todas as circunstâncias da vida, inclusive as contrárias, ou melhor, principalmente as contrárias, eu preciso receber de Deus uma palavra que caia como uma bomba. Moisés fala para eles: não tenham medo. Está vendo que não é ausência de medo? Não tenham medo. Essa palavra é forte, essa ministração é poderosa, ela é tão poderosa, ela é tão válida, que é a frase mais falada da Bíblia. É a frase que Deus mais fala ao homem, e é a frase que mais os homens de Deus falam ao povo. Vou repetir: em toda a Bíblia não há frase que Deus mais fala do que essa ao homem, e não há frase que mais os homens de Deus falam aos homens, ao povo de Israel, do que essa: não tenham medo. Não temos, então tem algo sobrenatural nisso. Não é uma coisa natural apenas, é algo sobrenatural também. Eu e você precisamos ministrar uns aos outros, eu e você precisamos ministrar a nós mesmos. Não tenham medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Portanto, eu preciso ministrar o amor de Deus na minha fala. Eu preciso declarar o amor de Deus na minha fala. Deus dá valor a essa frase, é impressionante. Não tenham medo. Mas ele vai além e fala: fiquem firmes. Uau! Sabe uma pessoa que não ouviu isso? Pedro. Não, vocês sabem do jeito que eu sou fã de Pedro. Eu sou fã de Pedro. Eu sou time Pedro. Pedro andou sobre as águas, irmãos. Só Jesus e Pedro, mais ninguém. Pedro andou sobre as águas, ele ouviu a palavra, Jesus falou para ele: venha. Ele tomou ousadia. Deus honra a ousadia. Escuta essa palavra para você: Deus honra a ousadia. Pedro falou: se és tu, Senhor, me faça andar sobre as águas contigo. Pedro pisa na água e começa a andar na direção, porque Jesus falou: venha. E ele foi andando, e ele estava andando, ele deu uns passos lá, meu irmão, ele andou sobre as águas, ele estava com foco em Jesus, mas de repente o vento bateu forte, a água bateu no joelho, e ele reparou na força do vento e começou a afundar. Ele deu vazão para o medo, e por isso que ele afundou. Se ele tivesse atropelado o medo, ele tinha andado. Se ele tivesse ficado firme na palavra de Jesus, ele não tinha afundado. Se os olhos dele tivessem fixo no alvo, ele não tinha afundado. O alvo era Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Preste muita atenção, não estou querendo dizer para você. Não é apenas não ter medo, eu preciso estar firme. E às vezes, o mundo, aliás, eu tenho que ser muito claro com vocês aqui, irmãos. O mundo fala para você não ficar. O mundo prova para você que é melhor você não ficar firme. O mundo está cada vez mais na mão do diabo. O mundo, nós estamos vivendo dias horrorosos, terríveis, coisa que eu nunca tinha visto. Aliás, coisa que todo mundo sempre soube que existia, mas agora está sendo comprovado.
Olha que eu não estou falando nem de carnaval. Eu estou falando desse negócio que saiu nos Estados Unidos, desse milionário aí, esse tal de Epstein, mostrando que existe uma comunidade internacional de malignos, multibilionários. Jesus está voltando. E o mundo quer dizer para mim e para você que vale a pena fazer negócios errados. Jesus está às portas e o mundo quer dizer para mim que vale a pena eu não manter a sagracidade de um casamento. O mundo quer dizer que vale a pena enganar, porque o mundo é dos espertos. Mas a palavra de Moisés para o povo de Israel é: não, fica firme, fica firme, a honra é de Deus. Fica firme, porque a honra vem de Deus. Eu sempre lembro desse texto da história de Mardoqueu ou Mordecai. Eu acho incrível a história de Mordecai. Eu sou teólogo também, então eu falei, acho que talvez o único teólogo que diz isso. O livro de Esther é o livro de Mordecai, devia chamar Mordecai, com todo respeito às mulheres, porque fala muito mais sobre Mordecai. Mordecai é um personagem espetacular. E a Bíblia diz que um dia, Mordecai, que trabalhava na porta do palácio, ouviu que agentes lá, funcionários de Assuero queriam matá-lo. Ele denuncia, fazem uma investigação, prendem eles e matam eles, porque naquela época era pena capital. Sabe o que fizeram com Mardoqueu? Nada, nem um muito obrigado, nem uma cartinha, nada. Esther vira rainha. Assuero está cada vez mais poderoso. Assuero na história é Xerxes, cada vez mais poderoso, mandando na metade do mundo. E aí ele nomeia um primeiro-ministro chamado Amã, que era agagita, descendente de Agag, amalequita, portanto, na qual a Bíblia manda que o povo de Israel não tivesse nenhum tipo de relacionamento com eles. Ele falava que ele era filho de Agag, o último rei amalequita. Ele falava, ele se impunha assim, primeiro-ministro todo poderoso do grande império Medo-Persa. Quando ele chegava, todo mundo se abaixava diante dele, menos Mardoqueu ou Mordecai. E por que ele não fazia isso? Porque a Bíblia diz que o povo de Israel não tinha que ter nada com os amalequitas. Então ele se manteve firme. Amã ficou com ódio dele, ficou com raiva dele, mandou construir uma forca de não sei quantos metros, ia matá-lo, decidiu matá-lo. No outro dia ele ia matá-lo, foi dormir. Sabe quem não dormiu? O rei. Deu uma insônia no rei. E naquela época não tinha Netflix, Prime Video, sei lá mais o que. O rei fala assim: me traz aí a história, pra vocês narrarem para mim. Alguém abriu lá o papiro e começou: tal dia, o judeu chamado Mardoqueu estava na porta, eu vi o tal, e salvou a vida do rei. O rei: uai, alguém me salvou? Salvou. E o que fizeram para ele? Nada, rei. Uai. Aí Ramã chegou cedinho na casa do rei. Deus tem um, pastor Guilherme, Deus tem um senso de humor. Chegou cedinho, madrugou. E sabe o que ele ia fazer lá? Que a Bíblia diz, o livro de Esther diz que ele ia fazer? Ele ia pedir autorização para o rei para enforcar Mordecai. E o rei fala assim: quem é que está aí? Uai, rei, chegou Amã. Uai, bom demais, traz Amã aqui. Amã chega todo, né? Amã, o que deve ser feito para quem o rei quer honrar? Amã pensou: é para mim que ele está fazendo isso. Está na Bíblia.
Amã falou: olha, eu acho que o senhor tinha que botar uma roupa legal nele, botar o seu anel no dedo dele, botar uma coroa, botar ele na tua carruagem, botar alguém na frente dizendo assim: eis o que acontece com quem Deus quer honrar. O rei falou: beleza, é isso. Amã já subiu assim, sabe? Beleza, vai lá, pega Mardoqueu e faz tudo que você falou. E lá vai, calma, e lá vai Amã. Eis o que o rei quer honrar, eis o que o rei faz com quem ele quer honrar. E está lá Mardoqueu, porque ele ficou firme. Quando nós ficamos firmes, preste atenção, quando nós ficamos firmes, Deus nos honra quando nós precisamos. Quando nós ficamos firmes, Deus não nos honra quando queremos, Deus nos honra quando precisamos. Mardoqueu pode ter até pensado, e eu acho que ele pensou porque ele era humano, ele pode até pensar: Deus, eu fui tão correto com a Assuero, Deus, eu fiz tudo certinho, Deus, eu denunciei, a Assuero está vivo porque eu denunciei, e nada. E Deus: calma, fiquem firmes. Está vendo como é uma bomba? E a gente precisa tratar como isso. Não tenham medo, fiquem firmes, porque o Senhor pelejará por vós. Fica firme. Mas a circunstância faz eu dar uma desviada. Não faça isso. Não faça isso. Fica firme. Ah, mas o meu casamento está titubeando. Ah, meu casamento está muito difícil. Fica firme. Mas ele aprontou, ela aprontou. Fica firme. Não é uma questão de vocês dois, é uma questão de você para com Deus. Mais importante num casamento não é o relacionamento seu com a sua esposa. O mais importante no casamento é o seu relacionamento com Deus. Fica firme, porque o Senhor pelejará por vós, e vocês vão ver o livramento de Deus. E os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês não verão mais. Aí ele diz uma última palavra: calma. Em outras traduções fala: aquietai-vos. Calma. Calma, respira, calma. Agora eu vou terminar com isso aqui só para vocês entenderem algo importante. A Bíblia diz que Deus quis ser glorificado através da perseguição em cima dos israelitas. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés: você está clamando a mim, diga ao povo que marche. Isso é uma boa frase para a gente ouvir de vez em quando. Tem hora de orar e tem hora de marchar. Tem hora de clamar e tem hora de fazer. Tem hora de profetizar, declarar e tem hora de realizar. Deus não vai passar a mão em você, Deus não vai passar pano, Ele vai dizer: marche, marche, beleza? E você estende a sua vara e declara sobre o mar, e o mar vai se abrir diante de você, beleza? Moisés faz isso, e Deus fala para Moisés: e eu vou incitar no coração de Faraó e dos seus cavaleiros para seguir vocês no mar, entre as águas, porque eu vou me glorificar na destruição desse exército. Preste muita atenção, irmãos. Muitas vezes, eu estou terminando, nós somos perseguidos para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Vou repetir. Muitas vezes a perseguição é permitida, se não causada, porque Deus quer ser glorificado. Ser glorificado através da sua reação diante dessa perseguição.
Deus incita. Vocês estão entendendo, irmãos? É claro que a gente às vezes atribui ao diabo, né? Está perseguindo, só pode ser capeta. Não é assim? A gente põe a culpa no diabo em tudo, né? O ferro não funciona, é fúria do inimigo. Deus incita causas para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Não é à toa que Jesus respondeu uma pergunta dos discípulos dele: quem pecou? Os discípulos perguntaram, esse rapaz cego, quem pecou, os pais deles ou eles? Jesus falou: nem os pais nem ele, essa enfermidade é para o meu nome ser glorificado. Às vezes até uma enfermidade vem para que o Senhor Deus seja glorificado. Às vezes algo acontece com você, você perde até um emprego, ou uma destruição vem sobre a tua vida de alguma forma, uma tragédia, para que Deus seja glorificado. Agora preste muita atenção e eu termino com isso. Se for essa situação, se é essa situação, deixa eu deixar algo claro para você: Deus será glorificado. E se Deus será glorificado na tua vida, é porque Ele está preparando uma intervenção para essa circunstância. Se Ele está permitindo que isso aconteça, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado, é porque Ele está esperando a sua reação, e ao ter a sua reação, a ação dEle será de uma forma tão sobrenatural, que você verá nos inimigos espirituais da tua vida a destruição, para que o nome dele seja glorificado. Se é esse caso, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver milagre, vai haver resposta. Pode demorar na sua circunstância, na sua aptidão humana, você pode dizer: meu Deus, eu estou aflito. Calma, porque o nome dele será glorificado. O nome dele será glorificado. Portanto, a mensagem de hoje é coragem.